reflexo no espelho do elevador privativo não mentia. Khalil Al-Rahman estava envelhecendo, e mais rápido do que gostaria de admitir. Aos 45 anos, suas têmporas já exibiam fios prateados que contrastavam com o negro intenso de seus cabelos. As linhas em seu rosto, antes apenas sugestivas, agora eram testemunhas inegáveis das noites mal dormidas e do estresse acumulado ao longo dos anos. O império que construíra era impressionante. Arranha-céus que redesenhavam o horizonte de São Paulo, empreendimentos que se estendiam do Oriente Médio até as Américas e uma fortuna que há muito deixara de ser contada em milhões para ser calculada em bilhões. Mas naquela manhã, enquanto subia até a cobertura de seu escritório no centro financeiro da cidade, Khalil sentia o peso de algo que todo o seu dinheiro não podia comprar: o tempo. Dr. Santos havia sido direto em sua última consulta. Sr. Al-Rahman, seu corpo está dando sinais claros de esgotamento. O estresse constante e a solidão não são seus aliados. Precisa considerar mudanças significativas em seu estilo de vida. O médico não precisava dizer o óbvio. A pressão arterial elevada, as dores de cabeça frequentes e a insônia crônica eram apenas sintomas de um mal maior, o vazio que habitava sua vida. Ao entrar em seu escritório, foi recebido por Amira, sua irmã mais nova e atual diretora financeira do grupo. Ela estava acompanhada por Sheikh Hassan, o patriarca da família que viera especialmente de Dubai para mais uma de suas conversas necessárias. Khalil, meu filho, começou o Sheikh, sua voz grave carregando o peso da tradição. Nossa família tem uma história de mais de 5 gerações nos negócios. Não podemos permitir que nosso legado se perca por sua relutância em constituir família. Amira, percebendo a tensão crescente nos ombros do irmão, tentou amenizar. Sabemos que desde o falecimento de nosso pai, você assumiu responsabilidades imensuráveis. Transformou nossa empresa familiar em uma multinacional. Mas agora querem que eu me case e produza herdeiros como se estivéssemos no século passado. Khalil completou, sua voz controlada mascarando a irritação. Não vim ao Brasil para seguir tradições ultrapassadas. O Sheikh Hassan ajustou seu traje tradicional e caminhou até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Seu pai, Allah, o tenha, sempre disse que você era diferente, teimoso, determinado a fazer as coisas do seu jeito. Mas ele também previu que um dia você entenderia o valor das nossas tradições. As palavras atingiram Khalil como flechas precisas. Seu pai, Abdullah Al-Rahman, havia sido um homem de negócios, brilhante, mas um pai distante. Suas últimas palavras antes de partir ainda ecoavam. Um homem sem herdeiros é como uma árvore sem raízes, filho. Não permita que nosso nome se perca no vento. Naquela noite, sozinho em sua cobertura no Morumbi, Khalil observava a cidade, iluminada enquanto girava distraidamente o anel com o brasão da família em seu dedo. As palavras do Dr. Santos se misturavam às cobranças do Sheikh Hassan e às memórias de seu pai. Talvez estivesse na hora de considerar alternativas. Foi quando seu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo Menezes, seu advogado e único amigo verdadeiro no Brasil. Khalil, acho que encontrei uma solução para seu problema familiar que pode interessá-lo. Algo discreto e legal. Podemos conversar amanhã? A mensagem despertou sua curiosidade. Ricardo sempre fora pragmático em suas soluções, uma das razões pela qual confiava tanto nele. Respondeu rapidamente, confirmando um café da manhã no dia seguinte. Enquanto se preparava para dormir, sua mente vagava entre as possibilidades. Casamento arranjado? Não, já recusara diversas propostas. Adoção? Impossível. A família nunca aceitaria. Precisava de algo que mantivesse a linhagem Al-Rahman, mas que lhe permitisse controle total sobre a situação. O som da cidade lá fora começava a diminuir, mas os pensamentos de Khalil permaneciam agitados. Em seu closet, uma foto antiga chamou sua atenção. Ele, aos 10 anos, sozinho em seu quarto repleto de brinquedos caros, enquanto pela janela outras crianças brincavam juntas no jardim da mansão. A solidão sempre fora sua companheira mais fiel. Deitado em sua cama king size, Khalil permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, imaginar como seria ter uma família própria. Não por obrigação ou tradição, mas por escolha.
O sono veio lentamente, embalado pela expectativa do que Ricardo poderia propor na manhã seguinte. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que jamais poderia imaginar. Sofia observava seu reflexo na vitrine de uma loja, de luxo da Oscar Freire, mas não eram as roupas caras que chamavam sua atenção. Seus olhos castanhos, antes tão cheios de vida, agora carregavam uma melancolia que nem mesmo seu sorriso ensaiado conseguia disfarçar. Aos 28 anos, ela conhecera os extremos da vida, do conforto de uma família de classe média alta à dureza das ruas. Com o cabelo escuro preso em um coque improvisado e vestindo as únicas roupas apresentáveis que ainda possuía, ela segurava um currículo amassado nas mãos. Era sua 10ª tentativa de emprego naquela semana. As pessoas a olhavam com desconfiança. Como explicar um currículo brilhante e uma aparência que denunciava dias difíceis? Desculpe, senhorita, mas a vaga já foi preenchida. Era sempre a mesma resposta. Sofia sabia que sua atual situação pesava mais que sua formação em administração ou seu antigo cargo de gerente em uma multinacional. Sentada em um banco da Praça do Pôr do Sol, seu atual refúgio nos fins de tarde, Sofia permitiu-se recordar momentos mais felizes. O acidente que levou seus pais, as dívidas descobertas posteriormente, a casa vendida para quitar os credores, tudo parecia um pesadelo distante e ao mesmo tempo tão presente. Foi nesse momento de reflexão que uma mulher elegante sentou-se ao seu lado. "Você é Sofia Aragão?" perguntou com um sorriso gentil. Apresentou-se como Marina, assistente social de uma ONG local. "Tenho observado você há alguns dias. Percebi que está procurando emprego e... Bem, talvez eu tenha uma proposta diferente para te fazer." A desconfiança inicial de Sofia foi rapidamente substituída por curiosidade quando Marina começou a explicar. "Trabalho com um advogado renomado que representa um cliente discreto. Ele está procurando uma mulher com um perfil específico para um projeto especial. Alguém educado, resiliente e, principalmente, que precise de uma segunda chance na vida." Sofia ergueu uma sobrancelha. "Que tipo de projeto?" "Um contrato de gestação", Marina respondeu diretamente. "Meu cliente precisa de um herdeiro e está disposto a oferecer uma compensação generosa. Estamos falando de um valor que mudaria sua vida completamente, além de acomodação, cuidados médicos de primeira linha e, mais importante, a oportunidade de recomeçar." O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, enquanto Sofia processava aquela proposta inusitada. Sua mente racional gritava para ter cautela, mas algo em Marina transmitia confiança. "Por que eu?" perguntou finalmente. "Porque você tem algo que meu cliente valoriza muito: determinação. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, você não desistiu. Continua lutando, buscando oportunidades. Além disso, sua formação e histórico profissional demonstram capacidade de discrição e comprometimento." Marina entregou um cartão elegante com o nome Ricardo Menezes, advogado, impresso em letras douradas. "Se estiver interessada, apareça neste endereço amanhã às 9h. O Dr. Menezes explicará todos os detalhes legais e as condições do contrato." Aquela noite, no pequeno quarto que alugava em uma pensão modesta, Sofia não conseguiu dormir. A proposta era surreal, quase como um conto de fadas às avessas. Mas sua situação atual também era surreal. Quem imaginaria que ela, ex-gerente de marketing de uma multinacional, estaria considerando alugar seu corpo para gerar o filho de um desconhecido? Pegou seu notebook, presente de formatura que se recusava a vender, e começou a pesquisar sobre gestação por substituição. Era legal no Brasil, desde que seguisse determinadas condições. O Dr. Ricardo Menezes apareceu em várias reportagens sobre direito familiar, sempre associado a casos complexos e clientes de alto padrão. Na parede descascada do quarto, Sofia havia colado seus objetivos: reconstruir minha vida, voltar a estudar, abrir meu próprio negócio. Sonhos que pareciam cada vez mais distantes com cada porta fechada em seu rosto. Antes de dormir, olhou pela janela para a cidade iluminada. Em algum lugar lá fora, havia alguém disposto a lhe oferecer uma segunda chance
mesmo que através de um acordo tão pouco convencional. A questão era, estaria ela disposta a aceitar? O cartão de Ricardo Menezes parecia brilhar sobre sua mesa improvisada, como um farol indicando um possível caminho para fora da tempestade em que sua vida se transformara. Sofia adormeceu com uma decisão formada em sua mente. Pelo menos ouviria o que o advogado tinha a dizer. Afinal, o que mais tinha a perder? O escritório de Ricardo Menezes ocupava um andar inteiro em um edifício comercial nos Jardins. Sofia chegou pontualmente às 9 horas, suas mãos suando frio, enquanto segurava sua pasta com documentos. O elevador espelhado refletia sua imagem. Havia passado a noite anterior preparando seu melhor conjunto de roupas, tentando recuperar um pouco da executiva que costumava ser. A recepcionista, que Sofia reconheceu como Marina da Praça, a conduziu por um corredor elegante até uma sala de reuniões com vista para a cidade. Ricardo Menezes já a esperava. Um homem na casa dos 40 anos, com um sorriso acolhedor que contrastava com seu terno impecável. Senhorita Aragão, é um prazer conhecê-la pessoalmente, disse ele, indicando uma poltrona confortável. Marina me falou muito sobre você. Antes de entrarmos nos detalhes da proposta, gostaria de conhecer um pouco mais sobre sua história. Sofia respirou fundo e começou a contar sua trajetória. Falou sobre seus pais, o acidente, as dívidas, descobertas posteriormente, sua luta para se manter dignamente. Ricardo ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. Impressionante como você manteve sua determinação, mesmo nas circunstâncias mais adversas, comentou ele, genuinamente admirado. É exatamente esse tipo de força interior que meu cliente procura. Nesse momento, a porta da sala se abriu e Khalil Al-Rahman entrou. Sofia sentiu o ar ficar mais denso. Havia algo na presença dele que comandava a atenção imediata. Não era apenas sua aparência impecável ou o terno que certamente custava mais que todos os seus pertences juntos, mas uma aura de poder contido que emanava naturalmente. Sofia, permita-me apresentar o Sr. Khalil Al-Rahman, disse Ricardo, levantando-se. Khalil, esta é Sofia Aragão. Os olhos de Khalil, profundos e analíticos, estudaram Sofia por alguns instantes. Ela sustentou o olhar, recusando-se a demonstrar intimidação. Algo naquela troca silenciosa surpreendeu Khalil. Estava acostumado a pessoas desviando o olhar em sua presença. Senhorita Aragão, sua voz tinha um leve sotaque. Ricardo me mostrou seu histórico. Impressionante sua resiliência diante das adversidades. Mas preciso saber, por que você consideraria uma proposta tão não convencional? Sofia ajeitou-se na poltrona, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Senhor Al-Rahman, aprendi que a vida raramente segue os caminhos que planejamos. Eu jamais imaginaria estar nesta situação, mas também aprendi que oportunidades de recomeçar podem surgir das formas mais inesperadas. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Khalil. Interessante. Muitas candidatas que entrevistamos falaram apenas sobre dinheiro. O dinheiro é importante, Sofia admitiu com franqueza. Não vou negar que preciso dessa oportunidade para reconstruir minha vida. Mas se fosse apenas pelo dinheiro, existem outros caminhos mais fáceis que eu poderia ter escolhido. Ricardo observava a interação com interesse crescente. Havia algo na dinâmica entre os dois, que não estava previsto em seus calculados planos. Khalil levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. O acordo que proponho é simples em teoria, mas complexo na prática. Preciso de um herdeiro para minha família, mas não desejo os compromissos e complicações de um casamento tradicional. Ofereço em troca não apenas compensação financeira, mas também a oportunidade de recomeço que você busca. Sofia absorveu cada palavra, seu coração batendo acelerado. E depois, quando a criança nascer? O contrato é claro, interveio Ricardo, abrindo uma pasta. Você renuncia a qualquer direito sobre a criança, recebe a compensação acordada e segue sua vida, sem contato posterior, sem complicações. Algo na frieza daquelas palavras incomodou Sofia, mas ela manteve sua expressão neutra. E durante a gestação,
Terá os melhores cuidados médicos, uma cobertura mobiliada no Jardim Europa, motorista particular e uma conta para despesas, explicou Khalil, voltando a sentar-se. Sua única obrigação é manter-se saudável e seguir todas as recomendações médicas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Sofia podia sentir o peso da decisão em seus ombros. Não era apenas sobre ela. Era sobre criar uma vida, sobre ajudar alguém a realizar o sonho de ter um filho, mesmo que de uma forma não convencional. Preciso de tempo para pensar, disse. Finalmente. Naturalmente, respondeu Khalil, trocando um olhar significativo com Ricardo. Tome o tempo que precisar. Ricardo lhe entregará uma cópia do contrato para análise. Mas devo adverti-la. Discrição absoluta é fundamental. Há um acordo de confidencialidade que deve ser assinado antes de sair desta sala. Enquanto Ricardo preparava os documentos, Khalil observava Sofia com crescente curiosidade. Havia algo nela que o intrigava, uma dignidade que as adversidades não conseguiram quebrar, uma força que ele reconhecia em si mesmo. Uma última questão, Sr. Al-Rahman, disse Sofia, levantando-se. Por que eu? Com seus recursos, certamente poderia encontrar candidatas com vidas menos complicadas. Khalil permitiu-se um sorriso genuíno pela primeira vez. Às vezes, senhorita Aragão, são justamente as complicações da vida que revelam o verdadeiro caráter de uma pessoa. Nos dias que se seguiram à reunião, Sofia mergulhou em uma profunda reflexão. Em seu pequeno quarto na pensão, ela lia e relia o contrato, cada palavra pesando em sua consciência. O valor oferecido era mais do que suficiente para recomeçar sua vida, pagar uma pós-graduação e até mesmo iniciar seu próprio negócio. Mas as implicações emocionais a assombravam. Enquanto isso, na cobertura do Morumbi, Khalil enfrentava seus próprios dilemas. A imagem de Sofia não saía de sua mente. Havia algo em seus olhos, uma mistura de força e vulnerabilidade que o perturbava. Não era assim que deveria ser. O acordo deveria ser puramente profissional. Um contrato como qualquer outro que já assinara em sua vida. Você está diferente desde a reunião com a candidata, observou Amira durante um jantar familiar. Há algo sobre ela que devemos saber? Khalil ajustou sua postura, mantendo a expressão neutra que aperfeiçoara ao longo dos anos. Ela atende aos requisitos. Ricardo fez uma verificação completa de seus antecedentes. Sua história é genuína. História genuína? Sheikh Hassan interferiu, sua voz carregando desaprovação. Desde quando nos importamos com histórias? Isso deveria ser um acordo comercial simples. E é exatamente isso, Khalil respondeu secamente, embora algo dentro dele protestasse contra suas próprias palavras. Na manhã seguinte, Ricardo chegou mais cedo que o habitual ao escritório de Khalil. Ela aceitou, anunciou sem preâmbulos, mas fez alguns questionamentos sobre o contrato. Khalil ergueu uma sobrancelha. Questionamentos? Ela quer incluir uma cláusula que lhe permita continuar estudando durante a gestação, desde que não haja contraindicação médica. E também solicitou acesso a um espaço no escritório para desenvolver um projeto pessoal. Interessante, murmurou Khalil, recostando-se em sua cadeira. A maioria das candidatas anteriores só questionou valores e benefícios. Ricardo hesitou por um momento antes de continuar. Há mais uma coisa. Ela se recusa a aceitar o valor integral antecipadamente. Quer que o pagamento seja dividido em parcelas, vinculadas não apenas ao nascimento do bebê, mas também a metas pessoais de desenvolvimento que ela estabeleceu para si mesma. Esta informação fez Khalil se inclinar para a frente, genuinamente surpreso. Ela está se negociando para receber menos dinheiro? Nas palavras dela, não quero apenas o peixe, quero aprender a pescar. Ricardo citou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Khalil, em todos os anos que trabalhamos juntos, nunca vi alguém como ela. Tem certeza que quer seguir com isso? Algo me diz que essa história pode se complicar. Khalil se levantou e caminhou até a janela, seu lugar favorito para pensar. A cidade se estendia à sua frente, um labirinto de prédios e vidas interconectadas. Faça as alterações que ela pediu no contrato, decidiu finalmente.
Mesmo a parte do escritório? Especialmente essa parte. Quero ver o que ela pretende fazer com isso. Enquanto isso, Sofia caminhava pelo Parque Ibirapuera, seu refúgio nos momentos de decisões importantes. O contrato assinado pesava em sua bolsa, mas não tanto quanto a decisão em seu coração. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Às vezes, filha, o destino nos apresenta caminhos estranhos para realizar nossos sonhos. Seu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. Kalil aceitou suas condições. Quando quer começar? Sofia parou diante do lago, observando os cisnes que deslizavam tranquilamente pela água. Era irônico como sua vida tinha mudado em poucos dias. De procurando emprego desesperadamente, a prestes a embarcar em uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a de outras pessoas também. Amanhã, respondeu simplesmente. Naquela noite, em diferentes pontos da cidade, duas pessoas contemplavam o mesmo céu estrelado. Kalil, em sua cobertura luxuosa, tentava convencer a si mesmo de que estava apenas cumprindo uma obrigação familiar. Sofia, em seu quarto modesto, organizava os poucos pertences que levaria para sua nova vida, tentando não pensar muito no futuro que a aguardava. Ricardo, em seu próprio apartamento, relia as anotações que fizera sobre o caso. Algo em seu instinto de advogado experiente dizia que aquele acordo aparentemente simples guardava complexidades que nenhum contrato poderia prever. O modo como Kalil olhara para Sofia, a maneira como ela sustentara seu olhar, havia dinâmicas ali que transcendiam o papel que acabara de arquivar em seu cofre. O destino, aquele arquiteto imprevisível de histórias, começava a tecer seus fios, unindo vidas que, em circunstâncias normais, jamais se cruzariam. E como em toda grande história, os verdadeiros desafios estavam apenas começando. A cobertura, no Jardim Europa, era mais do que Sofia poderia ter imaginado. Ocupava todo o último andar do edifício, com janelas do chão ao teto que emolduravam a cidade. A decoração, embora luxuosa, tinha um ar impessoal de catálogo de revista. Bonita, mas sem alma. Este será seu espaço pelos próximos meses, explicou Marina, que agora atuava como sua assistente pessoal. O quarto principal tem vista para o nascer do sol, há uma academia completa no segundo andar, e a cozinha foi totalmente equipada conforme solicitado. Sofia percorreu os ambientes, sentindo-se uma personagem fora de sua história. Em menos de uma semana, sua vida tinha se transformado completamente. O guarda-roupa novo, uma necessidade protocolar, segundo Marina, os móveis elegantes, o cartão de crédito corporativo em sua bolsa, tudo parecia surreal. No escritório improvisado que solicitara, Sofia começou a organizar seus materiais de estudo. Tinha se matriculado em um MBA em Gestão de Negócios Digitais, cumprindo a primeira parte de seu plano pessoal. No notebook novo, presente surpresa de Kalil, ela começava a estruturar seu projeto de uma plataforma de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. As primeiras semanas foram de adaptação. As visitas médicas eram constantes. A doutora Melissa, especialista em reprodução assistida, supervisionava pessoalmente todo o processo. Sofia se surpreendeu com o interesse genuíno de Kalil em cada detalhe, sempre presente nas consultas importantes, mesmo que mantendo uma distância profissional. Numa tarde particularmente agitada, enquanto Sofia organizava suas anotações do MBA na sala de estar, Kalil apareceu sem aviso prévio. Era a primeira vez que a visitava na cobertura desde sua mudança. Espero não estar interrompendo seus estudos, disse ele, observando os livros espalhados sobre a mesa de centro. De maneira nenhuma, Sofia respondeu, ajeitando-se no sofá. Na verdade, estava estudando sobre seu setor de atuação. Sua empresa tem casos interessantes de transformação digital. Um brilho de interesse atravessou os olhos de Kalil. Mesmo? E qual sua análise sobre nossa estratégia de internacionalização? O que era para ser uma breve visita de cortesia se transformou em 2 horas de discussão animada sobre negócios. Sofia se surpreendeu com a facilidade com que a conversa fluía, e Kalil se pegou admirando a perspicácia de suas observações. Você deveria participar de nossa próxima reunião de diretoria, sugeriu ele, quase sem pensar.
O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Ambos lembraram subitamente de sua situação peculiar. Desculpe, ele recuou voltando ao tom formal. Às vezes esqueço que sou apenas a mulher contratada para gerar seu herdeiro, completou Sofia, um toque de amargura em sua voz. O comentário atingiu Khalil como um soco no estômago. Havia algo de errado em reduzir aquela mulher brilhante a um mero contrato. Antes que pudesse elaborar uma resposta, seu telefone tocou. Era da clínica de reprodução. Sr. Al-Rahman, aqui é a doutora Melissa. Precisamos que você e a senhorita Aragão venham à clínica imediatamente. Temos novidades importantes. O tom da médica fez Khalil franzir o senho. Aconteceu algo errado? Não exatamente errado, mas é melhor conversarmos pessoalmente. A viagem até a clínica foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O Mercedes preto deslizava suavemente pelo trânsito de São Paulo, enquanto Sofia tentava decifrar a expressão tensa de Khalil. Na clínica, foram conduzidos diretamente para a sala da doutora Melissa. A médica os aguardava com um sorriso enigmático e várias imagens de ultrassom espalhadas sobre sua mesa. Bem, tenho notícias surpreendentes, começou ela, ajustando seus óculos. O procedimento foi mais bem sucedido do que esperávamos. Na verdade, foi 3 vezes mais bem sucedido. 3 vezes, Khalil repetiu, sua voz normalmente controlada tremendo levemente. Parabéns, a médica sorriu, virando o monitor do ultrassom para eles. São trigêmeos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia sentiu o mundo girar levemente, suas mãos automaticamente indo para seu ventre ainda plano. Khalil, pela primeira vez desde que o conhecera, parecia completamente sem palavras. 3 bebês? Sofia finalmente conseguiu dizer. Mas o contrato previa um herdeiro. Ricardo, que acabara de entrar na sala, após ser convocado às pressas, comentou com um meio sorriso. Tecnicamente, agora teremos 3. A notícia caiu como uma bomba no pequeno consultório. 3 vidas, não apenas uma. 3 vezes mais responsabilidade, 3 vezes mais complexidade. O olhar que Sofia e Khalil trocaram naquele momento estava carregado de uma intimidade involuntária. Estavam juntos naquela situação extraordinária, quisessem ou não. Precisaremos fazer alguns ajustes no seu acompanhamento. A doutora Melissa continuava, alheia à tensão no ar. Uma gestação de trigêmeos requer cuidados especiais. Mas nem Sofia nem Khalil estavam realmente ouvindo. Cada um mergulhado em seus próprios pensamentos, tentando processar como aquela reviravolta mudaria seus planos cuidadosamente elaborados. O destino, mais uma vez, provava ter um senso de humor peculiar. A notícia dos trigêmeos provocou um verdadeiro terremoto na família Al-Rahman. Amira foi a primeira a aparecer na cobertura de Sofia, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e preocupação. 3 bebês! Exclamou ela, abraçando Sofia espontaneamente para a surpresa de ambas. Alá certamente tem um senso de humor interessante. Como você está se sentindo? Ainda processando, Sofia respondeu honestamente, tocando seu ventre, que já começava a mostrar os primeiros sinais da gestação. Tudo mudou tão rápido. A presença de Amira trouxe um toque de calor humano que faltava àquele apartamento. Nas semanas que se seguiram, ela se tornou uma visitante frequente, trazendo comidas típicas árabes que preparava pessoalmente e histórias sobre a infância de Khalil. Ele sempre foi tão sério, contava Amira durante um chá da tarde. Depois que nossa mãe partiu, ele assumiu responsabilidades demais para uma criança. Nosso pai, bem, ele era um homem de negócios brilhante, mas não sabia ser pai. Sofia ouvia com atenção crescente, começando a entender as camadas de complexidade que formavam a personalidade de Khalil. O homem frio e calculista que conhecera, na primeira reunião começava a ganhar profundidade em suas cores. Khalil, por sua vez, surpreendia-se com as mudanças sutis em sua própria rotina. Pegou-se fazendo desvios em seu caminho para passar pela cobertura de Sofia, sempre com alguma desculpa profissional. Apenas verificando se está tudo em ordem, dizia ele,
embora seus olhos sempre buscassem sinais do crescimento de sua família em gestação. Numa dessas visitas, encontrou Sofia adormecida no sofá do escritório, rodeada por livros e seu notebook aberto. Na tela pôde ver o esboço de seu projeto, uma plataforma digital que conectava mulheres em situação de vulnerabilidade com oportunidades de emprego e capacitação. Algo naquela cena o tocou profundamente. Ali estava uma mulher que, mesmo carregando 3 vidas, não havia abandonado seus sonhos e ambições. Sem pensar muito, pegou seu telefone e fez uma ligação. Ricardo, preciso que você entre em contato com nossa equipe de inovação. Temos um projeto para avaliar. Na manhã seguinte, Sofia foi surpreendida por uma reunião com a equipe de tecnologia do grupo Al-Rahman. Seu projeto, antes apenas um sonho em seu notebook, estava sendo considerado para integrar o programa de startups da empresa. Não preciso de favores, ela disse a Khalil quando o encontrou mais tarde. Não é um favor, ele respondeu, sua voz firme. É um investimento. Seu projeto tem potencial e seria estupidez da minha parte não reconhecer. Isso apenas por causa de nossa situação particular. A dinâmica entre eles estava mudando. Sutilmente, mas inegavelmente. As conversas, antes estritamente profissionais, começavam a ganhar tons mais pessoais. Khalil se pegava compartilhando suas próprias inseguranças sobre a paternidade, enquanto Sofia falava sobre seus medos e esperanças para o futuro. Ricardo observava essa evolução com uma mistura de fascínio e preocupação. Durante um jantar com Khalil em seu apartamento, não pôde deixar de comentar. Você está diferente, meu amigo. Mais leve, poderia dizer. Khalil ergueu uma sobrancelha. Diferentes circunstâncias exigem diferentes posturas. Não são apenas as circunstâncias, Ricardo insistiu, servindo-se de mais vinho. Ela? Sofia tem um jeito de fazer as pessoas reverem suas certezas. O comentário pairou no ar como uma verdade incômoda. Khalil sabia que algo estava mudando dentro dele, mas não estava pronto para nomear esse sentimento. Era mais seguro manter-se focado nos aspectos práticos. A saúde dos bebês, o andamento do projeto de Sofia, os preparativos para a chegada dos trigêmeos. No entanto, o destino tinha outros planos. Durante um check-up de rotina, os bebês se movimentaram, pela primeira vez de forma perceptível. O momento em que Khalil colocou a mão sobre a barriga de Sofia e sentiu o primeiro chute foi como um portal se abrindo. De repente, tudo era real, tangível, emotivo. Eles são fortes, murmurou Sofia, sua voz embargada pela emoção. Como a mãe deles, Khalil respondeu sem pensar, seus olhos encontrando os dela. O momento foi interrompido pela chegada do Sheikh Hassan, que viera especialmente de Dubai para acompanhar o desenvolvimento da situação. Seu olhar severo ao presenciar aquela cena íntima deixava clara sua desaprovação. Precisamos conversar, disse ele a Khalil em árabe. Há limites que não devem ser ultrapassados. Enquanto deixava a clínica naquele dia, Khalil se perguntava quais eram exatamente esses limites e por que, pela primeira vez em sua vida, sentia uma vontade tão forte de desafiá-los. O Sheikh Hassan transformou a sala de reuniões do grupo Al-Rahman em um tribunal improvisado. Seus olhos severos alternavam entre Khalil e os relatórios médicos sobre a mesa. 3 crianças. Sua voz grave ecoava pela sala. 3 herdeiros do nome Al-Rahman, gerados através de um acordo comercial. O conselho familiar em Dubai está em polvorosa. O conselho familiar não tem jurisdição sobre minhas decisões pessoais. Khalil respondeu, mantendo o tom controlado. O acordo é legal e segue todas as tradições de nossa família quanto à linhagem. A questão não é a legalidade, meu filho. O sheik suspirou, sua expressão suavizando levemente. É a forma como você tem conduzido a situação. As visitas frequentes, as reuniões de negócios, os jantares. Pessoas estão comentando. Khalil sentiu seu maxilar tensionar. Que pessoas? Suas primas em Dubai enviaram fotos suas com a senhorita Aragão no restaurante do Hotel Fasano. Dizem que você sorria de uma forma que não víamos desde antes da partida de sua mãe.
a menção de sua mãe atingiu Khalil como um golpe físico. Memórias há muito suprimidas começaram a emergir. O sorriso dela, o perfume de jasmim, as histórias que contava antes de dormir. Tudo isso desapareceu quando ela partiu, deixando apenas o vazio que seu pai preencheu com planilhas e expectativas. Sofia não é apenas uma... Khalil hesitou, buscando as palavras certas. Ela é a mãe dos meus filhos. Exatamente por isso, precisamos manter as fronteiras claras, o sheik insistiu. Sugiro que você reduza o contato ao mínimo necessário. Ricardo pode supervisionar tudo. Enquanto isso, na cobertura do Jardim Europa, Sofia enfrentava seus próprios dilemas. Ricardo havia aparecido para um almoço de negócios, supostamente para discutir o andamento de seu projeto social. Mas a conversa tomou rumos inesperados. Você transformou este lugar, comentou ele, observando as mudanças sutis no ambiente. Almofadas coloridas, livros espalhados estrategicamente, o aroma de canela vindo da cozinha. A cobertura antes impessoal agora tinha personalidade. Tento fazer daqui um lar, mesmo que temporário, Sofia respondeu, servindo mais suco de romã, uma das poucas bebidas que seu estômago ainda tolerava. Não precisa ser temporário, Ricardo disse suavemente, seus olhos encontrando os dela. Existem outras possibilidades, outros caminhos. Sofia sentiu seu coração acelerar, não de excitação, mas de apreensão. Ricardo, me escute. Ele se inclinou para a frente, sua voz ganhando urgência. Conheço Khalil há anos. Ele é meu melhor amigo, mas também sei como ele pode ser. Todo esse calor humano que você está vendo é temporário. Assim que os bebês nascerem, ele voltará a ser o homem de negócios frio que sempre foi. Você não pode ter certeza disso, Sofia protestou, surpreendendo-se com sua própria veemência. Posso oferecer algo diferente, Ricardo continuou, ignorando a interrupção. Uma vida real, não um contrato. Uma família verdadeira para você e as crianças. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia, inconscientemente, levou as mãos à barriga, onde os trigêmeos se movimentavam agitados, como se sentissem sua perturbação. Você está me oferecendo. O que exatamente? Um futuro, Ricardo respondeu simplesmente. Depois que os bebês nascerem, poderíamos criar uma história juntos. Khalil teria seus herdeiros. Você teria segurança e amor verdadeiro. E eu... Ele hesitou. Eu teria a família que sempre sonhei. Antes que Sofia pudesse responder, a porta do elevador se abriu, revelando Khalil. Seu olhar rapidamente captou a cena. Os pratos de almoço, as taças de suco, a proximidade entre Ricardo e Sofia. Interrompo algo? Perguntou sua voz voltando ao tom frio dos primeiros encontros. Apenas uma reunião de negócios, Ricardo respondeu suavemente, levantando-se. Discutíamos o futuro. A palavra futuro pareceu pairar no ar como uma nuvem, carregada. Sofia percebeu uma mudança sutil na postura de Khalil, uma tensão que não estava ali momentos antes. Precisamos conversar, Khalil disse, dirigindo-se a Sofia depois que Ricardo saiu. O Sheikh Hassan fez algumas observações sobre nossa situação. Sofia sentiu seu coração apertar. Em poucas horas, duas pessoas diferentes tentavam ditar o curso de sua vida, como se ela fosse uma peça em um tabuleiro de xadrez. Khalil, ela começou, sua voz firme apesar da emoção contida. Antes que você diga qualquer coisa, preciso que entenda uma coisa. Não sou propriedade de ninguém. Não do Sheikh Hassan, não do Ricardo e não sua. Algo no tom dela fez Khalil parar. Pela primeira vez, ele realmente olhou para Sofia, não como a mulher do contrato, não como a mãe de seus filhos, mas como ela realmente era. Uma força da natureza que havia entrado em sua vida e estava mudando tudo o que ele acreditava conhecer sobre si mesmo. Não vim ditar regras, ele disse finalmente, sua voz suavizando. Vim porque percebi que não consigo mais fingir que isso é apenas um contrato. Os bebês escolheram aquele momento para se movimentar vigorosamente, como se aplaudissem. A honestidade do pai. Sofia não pôde conter um pequeno sorriso, mesmo com os olhos marejados. E o que fazemos agora?
Perguntou ela, sua voz apenas um sussurro. Não sei. Khalil admitiu pela primeira vez em sua vida adulta, permitindo-se demonstrar vulnerabilidade. Mas acho que precisamos descobrir juntos. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores do grupo Al-Rahman. O projeto social de Sofia havia sido aprovado para integrar o programa de startups da empresa. A decisão, tomada por um comitê independente, provocou reações diversas. Enquanto alguns celebravam a iniciativa inovadora, outros sussurravam sobre favorecimento. Você não precisava fazer isso, Sofia disse a Khalil durante uma reunião em seu escritório. Sua barriga de 6 meses, já bastante visível sob o vestido elegante que Amira havia escolhido especialmente para a ocasião. Não fiz nada além de apresentar seu projeto ao comitê, ele respondeu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. O mérito é todo seu. Eles ficaram especialmente impressionados com sua proposta de mentoria reversa. Sofia corou levemente sob seu olhar de admiração. Nas últimas semanas, desde a conversa franca que tiveram em sua cobertura, algo havia mudado entre eles. A formalidade anterior deu lugar a uma intimidade confortável, como se tivessem finalmente encontrado seu próprio ritmo. No entanto, nem tudo eram flores. Ricardo havia se distanciado após sua declaração não correspondida, mergulhando no trabalho e evitando encontros que não fossem estritamente necessários. Sua ausência era sentida, especialmente porque ele sempre fora um apoio importante para ambos. Sinto falta dele, Sofia admitiu durante um jantar com Amira. Ricardo foi um dos primeiros a realmente acreditar em mim quando cheguei aqui. Amira observou Sofia atentamente, enquanto servia mais uma porção de kafta. Meu irmão também sente falta dele, mas alguns sentimentos precisam de tempo para se resolverem. Às vezes me pergunto se toda essa situação não ficou complexa. Demais. Sofia suspirou, acariciando a barriga onde os trigêmeos se movimentavam inquietos. Era para ser um acordo simples. Alá tem um jeito interessante de complicar nossos planos mais simples. Amira sorriu. Sabe, quando Khalil me contou sobre o contrato, eu fui contra. Achei que era mais uma de suas decisões frias e calculadas. Mas agora... Ela fez uma pausa significativa. Agora vejo que foi Alá guiando vocês dois para algo maior. Naquela noite, sozinha em sua cobertura, Sofia refletia sobre as palavras de Amira quando sentiu uma contração mais forte que o normal. A doutora Melissa havia alertado sobre a possibilidade de trabalho de parto prematuro em gestações múltiplas, mas ainda era muito cedo. Com as mãos tremendo, ela ligou para Khalil. Em questão de minutos, ele estava lá, tendo deixado uma importante reunião no meio. Seu rosto normalmente composto mostrava clara preocupação. Vamos para o hospital, ele disse, sua voz tentando manter a calma enquanto ajudava Sofia a se levantar. Já liguei para a doutora Melissa. No hospital, após exames detalhados, veio o diagnóstico. Um alarme falso. Mas Sofia precisaria de repouso absoluto pelos próximos dias. Khalil, contrariando todas as recomendações do Sheikh Hassan sobre manter distância, decidiu ficar. Não precisa fazer isso, Sofia protestou fracamente, observando-o arrumar um sofá próximo à sua cama para passar a noite. Preciso sim, ele respondeu simplesmente. Não apenas por eles, gesticulou para sua barriga, mas por você. Foi durante aquela noite no hospital que as últimas barreiras entre eles começaram a desmoronar. Entre conversas sussurradas nas horas silenciosas da madrugada, compartilharam medos, sonhos e memórias. Khalil falou sobre sua mãe, sobre como sua partida o havia transformado em alguém com medo de amar. Sofia contou sobre seus pais, sobre como o acidente que os levou havia destruído não apenas sua família, mas também sua fé no futuro. Como você conseguiu manter a esperança? Khalil perguntou, sua voz rouca de emoção. Aprendi que a vida continua, mesmo quando achamos que não conseguiremos dar mais um passo. Ela respondeu, seus olhos encontrando os dele na penumbra do quarto. E às vezes, quando menos esperamos, ela nos surpreende com novos começos. Na manhã seguinte, Ricardo apareceu para uma visita rápida, trazendo flores e notícias do escritório. Seu olhar captou a cena doméstica que encontrou. Khalil, adormecido no sofá,
Sofia protegida sob seu paletó, e algo em sua expressão mudou. Acho que finalmente entendo, disse ele baixinho, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Quando Sofia recebeu alta, ficou claro que as coisas não poderiam voltar ao que eram antes. O Sheikh Hassan, ao saber que Khalil havia passado a noite no hospital, convocou uma reunião de emergência do conselho familiar. Eles querem que eu volte para Dubai, Khalil revelou a Sofia naquela noite, enquanto compartilhavam um jantar simples na cobertura. Dizem que perdi o foco, que estou permitindo que emoções interfiram nos negócios. E o que você pensa? Sofia perguntou, seu coração batendo acelerado. Penso que pela primeira vez na minha vida, estou exatamente onde deveria estar. Ele respondeu, sua mão encontrando a dela sobre a mesa. O toque era simples, mas carregado de significado. Não era mais um contrato que os unia, mas algo muito mais profundo e verdadeiro. Algo que nenhum conselho familiar ou acordo legal poderia definir ou controlar. O Conselho de Família dos Al-Rahman reuniu-se em uma videoconferência emergencial que durou horas. Na sala de reuniões em São Paulo, Khalil enfrentava as faces severas de seus tios e primos, projetadas na tela, enquanto Amira segurava sua mão por baixo da mesa, oferecendo apoio silencioso. É inaceitável, trovejou o tio Karim de Dubai. Primeiro, uma gestação por substituição, algo que já era controverso. Agora, esse envolvimento emocional, você está manchando o nome da família. O nome da família. E Khalil repetiu, sua voz perigosamente calma. O mesmo nome que construí e expandi nos últimos 15 anos. O império que transformei de uma empresa familiar em uma potência multinacional? O Sheikh Hassan, que acompanhava tudo em silêncio, finalmente se manifestou. Ninguém questiona suas conquistas nos negócios, Khalil, mas há tradições, protocolos. Protocolos? Khalil se levantou, sua postura emanando uma autoridade que fez até mesmo as figuras na tela recuarem. Vou dizer o que são esses protocolos. São as mesmas regras que fizeram meu pai viver uma vida de aparências, que o impediram de demonstrar amor por seus filhos, que o mantiveram preso em um casamento vazio depois que minha mãe partiu. 1. Silêncio pesado caiu sobre a sala. Jamais alguém havia falado tão abertamente sobre esses assuntos familiares. Você tem 24 horas para resolver essa situação, declarou o tio Karim. Ou o conselho será forçado a tomar medidas drásticas. Enquanto isso, na cobertura do Jardim Europa, Sofia enfrentava sua própria batalha. Seu projeto social havia sido selecionado para apresentação em uma conferência internacional de inovação social. Mas sua gravidez avançada de trigêmeos complicava a situação. Você não pode viajar nesse estado, argumentou Marina preocupada. A doutora Melissa foi clara sobre os riscos. Posso fazer a apresentação por videoconferência, Sofia insistiu, ajustando-se desconfortavelmente no sofá. Os bebês pareciam especialmente agitados naquele dia. Foi quando Ricardo apareceu sem aviso prévio. Seu rosto, normalmente sereno, mostrava sinais de preocupação. Sofia, precisamos conversar, ele disse, sentando-se à sua frente. O conselho familiar, eles estão preparando um documento legal para invalidar o contrato original. Eles podem fazer isso? Sofia perguntou, sentindo seu coração acelerar. Tecnicamente não, mas podem tornar a vida de Khalil impossível. Estão ameaçando contestar sua liderança no grupo, congelar ativos. Ricardo passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. Vim porque... Bem, porque ainda me importo com vocês dois. Preciso que você saiba de todas as implicações antes que seja tarde demais. Sofia sentiu os bebês se moverem vigorosamente, como se respondessem à sua agitação interna. O que exatamente você está sugerindo, Ricardo? Que talvez seja a hora de considerar um acordo alternativo. Algo que satisfaça o conselho e ainda proteja você e as crianças. Antes que Sofia pudesse responder, Amira irrompeu pela porta, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sofia, você precisa vir comigo agora, ela disse, sua voz urgente. Khalil, ele está prestes a fazer algo drástico. No escritório do grupo Al-Rahman,
Khalil estava diante do conselho virtual, sua postura ereta e determinada. Se é assim que querem jogar, sua voz ecoava pela sala. Então vou facilitar sua decisão. Com um gesto deliberado, removeu o anel com o brasão da família, o mesmo que seu pai lhe dera no leito de partida. Estou renunciando à presidência do grupo e à minha posição no conselho familiar. As vozes explodiam na tela, algumas em árabe, outras em inglês, todas carregadas de incredulidade e fúria. O Sheikh Hassan havia se levantado, seu rosto, normalmente controlado, mostrando genuíno choque. Foi nesse momento que Sofia entrou na sala, apoiada por Amira. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Não! Sua voz cortou o caos da sala. Você não vai desistir de tudo por minha causa. Khalil se virou para encará-la, seus olhos se encontrando com uma intensidade que fez todos os presentes, tanto na sala quanto nas telas, ficarem em silêncio. Não é por sua causa, ele disse suavemente. É por mim, por nós, pela família, que estamos construindo. O Sheikh Hassan observava a cena com uma expressão indecifrável. Algo na forma como Khalil olhava para Sofia, na maneira como ela sustentava seu olhar, mesmo sob a pressão do momento, parecia despertar memórias antigas. Nele, Khalil, o Sheikh falou finalmente, sua voz carregando um peso diferente. Você se parece tanto com ela agora. Com quem? Khalil perguntou, embora algo em seu coração já soubesse a resposta. Com sua mãe, o Sheikh respondeu, um sorriso triste brincando em seus lábios. No dia em que ela decidiu que o amor era mais importante que as tradições. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nas telas, os membros do conselho pareciam congelados, como se testemunhassem algo sagrado demais para ser interrompido. Sofia deu um passo à frente, sua mão encontrando a de Khalil. Os bebês, como se sentissem a importância do momento, se movimentaram suavemente, uma dança sincronizada sob seu coração. Então, ela disse, sua voz clara e firme, acho que precisamos todos decidir o que é realmente importante. Manter as aparências ou construir algo verdadeiro. O silêncio que se seguiu às palavras de Sofia foi quebrado por um som inesperado. O Sheikh Hassan estava rindo. Não uma risada de escárnio ou desaprovação, mas um som genuíno, quase musical, que parecia carregar décadas de memórias. Sabem, ele começou, ignorando os protestos que ainda vinham das telas. Há 30 anos presenciei uma cena muito parecida com esta. Uma jovem enfrentou este mesmo conselho, defendendo seu direito de amar e ser amada além das convenções. Khalil sentiu seu coração apertar. Minha mãe... Sua mãe era como um pássaro raro, Khalil, o Sheikh continuou, seus olhos marejados. Ela trouxe cor e música para nossa família tão tradicional. Mas nós não soubemos preservar essa dádiva. As pressões, as cobranças, as expectativas. Ela não partiu porque não amava sua família. Ela partiu porque nós a impedimos de ser quem ela realmente era. Sofia apertou a mão de Khalil, sentindo-o tremer levemente sob seu toque. Amira havia se aproximado de seu irmão, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. E agora, o Sheikh se voltou para as telas, onde os membros do conselho assistiam em choque. Vocês querem repetir o mesmo erro? Querem forçar Khalil a escolher entre sua essência e nossas tradições? Mas Sheikh, protestou o tio Karim, as tradições são o que nos mantém unidos, o que preserva nossa identidade. Não, o Sheikh respondeu firmemente. O que nos mantém unidos é o amor pela família, pelo legado que construímos juntos. E às vezes, para preservar esse amor, precisamos ter a coragem de deixar as tradições evoluírem. Um movimento repentino chamou a atenção de todos. Sofia havia se curvado ligeiramente, suas mãos indo para a barriga. Os bebês, ela sussurrou, um sorriso iluminando seu rosto apesar do desconforto. Eles estão dançando. Khalil imediatamente se ajoelhou ao seu lado, esquecendo completamente a videoconferência e o conselho. Suas mãos se juntaram às dela sobre a barriga, sentindo os movimentos vigorosos dos trigêmeos. O Sheikh Hassan se aproximou lentamente,
seus olhos fixos na cena à sua frente. "Posso?" perguntou gentilmente. Quando suas mãos enrugadas tocaram a barriga de Sofia, algo mudou em sua expressão. Era como se todas as camadas de formalidade e tradição tivessem se dissolvido, deixando apenas o homem, o pai, o avô que ele realmente era. "Mashallah", ele murmurou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. "Eles são fortes, como seus pais." Ricardo, que observava tudo da porta, pigarreou discretamente. "Se me permitem, tenho uma sugestão." Todos se voltaram para ele, inclusive as figuras nas telas que assistiam em silêncio atônito. Sim, ele continuou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Em vez de tentar invalidar o contrato original, nós o substituíssemos por algo mais adequado à situação atual." "Que tipo de contrato?" perguntou o tio Karim, sua voz agora mais curiosa que hostil. "Um contrato de casamento", Ricardo respondeu simplesmente. "Tradicional, respeitando todos os costumes da família Al-Rahman, mas também incorporando elementos modernos que reflitam a realidade de Khalil e Sofia." O Sheikh Hassan se endireitou, seus olhos brilhando com uma nova luz. Sim, isso poderia funcionar. Um casamento que honre nossas tradições, mas também celebre o amor que nasceu além delas." Khalil e Sofia se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Não era assim que haviam planejado, não era o que esperavam quando assinaram aquele primeiro contrato. Mas talvez, apenas talvez, fosse exatamente como deveria ser. "Com uma condição", Sofia disse finalmente, sua voz firme apesar da emoção. "Mantenho meu projeto social e minha independência profissional. E eu", Khalil acrescentou, "quero que nossos filhos cresçam conhecendo tanto as tradições quanto a liberdade de escolher seus próprios caminhos." O Sheikh Hassan olhou para as telas onde os membros do conselho aguardavam em silêncio. Um por um começaram a assentir. Até mesmo o tio Karim, após um longo momento de hesitação, deu seu consentimento. "Então está decidido", o Sheikh declarou, sua voz carregando o peso da autoridade familiar, mas também a leveza da alegria. "Que Alá abençoe esta união e as novas vidas que ela traz." Naquele momento, como se respondessem à bênção, os trigêmeos se movimentaram mais uma vez. Uma dança sincronizada sob o coração de Sofia. Era como se eles também celebrassem essa nova página na história da família Al-Rahman. Uma história que começou com um contrato frio, mas que se transformou em algo muito mais profundo e verdadeiro. A mansão dos Al-Rahman, no Morumbi, havia se transformado nas últimas semanas. O que antes era um espaço austero e formal, agora pulsava com uma energia diferente. Amira supervisionava pessoalmente a decoração do quarto dos trigêmeos, um projeto ambicioso que ocupava toda uma ala do segundo andar. 3 berços em madeira nobre, importados de Marrocos. Ela explicava animadamente para Sofia, que descansava em uma confortável chaise longue. "E olhe esses detalhes em arabescos, cada um personalizado com os nomes que vocês escolherem." Sofia sorriu, acariciando sua barriga de 8 meses. Os médicos haviam recomendado repouso absoluto nas últimas semanas da gestação, mas sua mente continuava ativa. Seu projeto social, agora oficialmente integrado ao grupo Al-Rahman, estava crescendo mais rápido do que ela imaginara. "Acabei de receber os números do primeiro trimestre", Ricardo comentou entrando no quarto com seu tablet. Após a tempestade emocional dos últimos meses, ele havia encontrado seu lugar como amigo e conselheiro do casal. "Já ajudamos mais de 200 mulheres a recomeçarem suas vidas. 212, para ser exata", Sofia corrigiu com um sorriso. Mesmo em repouso, ela fazia questão de acompanhar cada detalhe do projeto. "E a nova parceria com as empresas de tecnologia vai abrir ainda mais portas." Khalil, que observava a cena da porta, sentiu seu coração se expandir de orgulho. Sofia havia transformado não apenas sua vida, mas estava mudando a realidade de centenas de outras pessoas. O Sheikh Hassan estava certo. Ela era como sua mãe, trazendo cor e propósito para um mundo que antes era apenas números e tradições. O imã chegou de Dubai. Ele anunciou, aproximando-se para beijar a testa de Sofia.
Está tudo pronto para a cerimônia de amanhã. A decisão de realizar uma cerimônia de casamento tradicional islâmica antes do nascimento dos bebês havia sido uma sugestão do Sheikh Hassan. Não por obrigação, ele explicara, mas para abençoar este amor que Alá colocou em seus caminhos. Naquela noite, enquanto a mansão finalmente silenciava, Sofia e Khalil compartilhavam um momento de quietude no jardim. A fonte murmurante e o perfume das flores de jasmim criavam uma atmosfera quase mágica. "Está nervosa?" Khalil perguntou, seus dedos entrelaçados aos dela. "Com o casamento?" "Não," Sofia respondeu honestamente. "É estranho. Mas sinto como se estivéssemos apenas oficializando algo que já existe em nossos corações. Como chegamos aqui?" Ele refletiu mais para si mesmo que para ela. "Um contrato frio se transformou em amor", Sofia completou simplesmente. O tipo de amor que não pode ser contido em cláusulas ou parágrafos. Um movimento súbito em sua barriga fez os dois rirem. Os trigêmeos, como sempre, pareciam ter um timing perfeito para suas manifestações. "Acho que eles concordam." Khalil sorriu, suas mãos gentilmente acariciando a barriga de Sofia. "Você sabe que ainda não acredito totalmente." 3 bebês, 3 pequenos milagres, que combinam perfeitamente com os 3 desejos que o destino realizou, Sofia respondeu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. "Você queria um herdeiro, eu queria um recomeço, e o universo queria nos provar que os melhores contratos são escritos pelo coração." O som de passos fez os dois se virarem. Era Ricardo, parecendo ligeiramente sem graça por interromper o momento. "Desculpem, mas, bem, tem algo que preciso mostrar a vocês", ele disse, entregando um envelope a Khalil. "Encontrei isto nos arquivos antigos do seu pai." Dentro do envelope havia uma carta amarelada pelo tempo, escrita em uma caligrafia delicada. Khalil sentiu seu coração parar ao reconhecer a letra. "É da minha mãe", ele sussurrou, sua voz embargada. Sofia apertou sua mão em apoio enquanto ele começava a ler. As palavras escritas décadas atrás pareciam ecoar através do tempo com uma sabedoria profética. "Meu amado filho, se você está lendo isto, é porque finalmente encontrou alguém que fez seu coração despertar. Alguém que, como eu, um dia ousou desafiar as tradições em nome do amor verdadeiro. Não tenha medo, meu pequeno príncipe. O amor é a única tradição que nunca deve ser quebrada." As últimas palavras da carta se misturaram com as lágrimas que agora corriam livremente pelo rosto de Khalil. Sofia o abraçou, seus corações batendo em sintonia, enquanto os bebês se moviam suavemente entre eles, como se selassem aquele momento de cura e renovação. Ricardo se afastou discretamente, deixando o casal em seu momento de intimidade. Ao olhar para trás uma última vez, viu a imagem que ficaria para sempre em sua memória. 2 corações que o destino uniu através de um contrato, mas que o amor transformou em uma família. A cerimônia de casamento foi íntima e emocionante, realizada no jardim da mansão, sob um céu excepcionalmente azul de São Paulo. Sofia, mesmo com sua gravidez avançada, irradiava uma beleza serena em seu caftã branco bordado com fios de ouro, presente especial do Sheikh Hassan. Khalil, vestido no tradicional tobe branco, não conseguia tirar os olhos de sua noiva. Cada palavra do ímã, cada bênção pronunciada, parecia carregar um significado mais profundo do que jamais imaginara possível quando planejou aquele primeiro contrato. A festa que se seguiu foi uma celebração da união não apenas de 2 pessoas, mas de 2 culturas, 2 mundos que se encontravam em harmonia. Pratos brasileiros se misturavam aos quitutes árabes. Músicas de ambas as culturas se alternavam, e as risadas e conversas em português e árabe se entrelaçavam no ar da noite. Foi durante essas celebrações que Sofia sentiu as primeiras contrações. "Acho que seus filhos querem participar da festa", ela sussurrou para Khalil, que imediatamente entrou em ação. As horas que se seguiram foram intensas. Na maternidade mais exclusiva de São Paulo, uma equipe completa aguardava a chegada dos trigêmeos. A doutora Melissa comandava pessoalmente o procedimento, sua calma profissional contrastando com a ansiedade
palpável de todos os presentes. Você é mais forte do que pensa, Khalil murmurava no ouvido de Sofia, segurando sua mão durante cada contração. Nós estamos juntos nisso. Em uma sala de espera próxima, uma cena inusitada se desenrolava. O Sheikh Hassan, Amira e Ricardo aguardavam juntos, unidos pela expectativa do momento. As antigas tensões e diferenças haviam se dissolvido diante do milagre iminente da vida. Alá é misericordioso, o Sheikh murmurava repetidamente, suas mãos correndo pelo rosário de âmbar. Ele sabe o momento certo para cada bênção. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o choro, não um, mas 3, ecoou pelos corredores do hospital. 2 meninos e uma menina, todos saudáveis, todos perfeitos em sua pequenez. Yamila, Karim e Amir. Sofia anunciou mais tarde, quando a família se reuniu para conhecer os novos membros do clã Al-Rahman. Os nomes, escolhidos cuidadosamente, homenageavam tanto a herança árabe quanto o novo começo que representavam. Yamila, que significa perfeita, nasceu primeira, seus olhos grandes já demonstrando a mesma força de sua mãe. Karim, nomeado em honra ao tio que finalmente aceitara as mudanças na família, veio em seguida. E por último, Amir, que significa príncipe, um pequeno guerreiro que lutou até o último momento para nascer. Semanas depois, em uma tarde tranquila na mansão agora transformada em um verdadeiro lar, Sofia encontrou Khalil em seu escritório, contemplando os 3 berços onde os bebês dormiam pacificamente. Sabe, ela disse suavemente, aproximando-se dele, acho que precisamos rasgar aquele contrato antigo. Khalil sorriu, puxando-a para perto. Na verdade, já cuidei disso, ele confessou. No dia do nascimento deles, pedi a Ricardo para destruir todas as cópias. Mesmo? Sofia ergueu uma sobrancelha surpresa. E o que diremos a eles quando crescerem e perguntarem como começou nossa história? Diremos a verdade, Khalil respondeu, seus olhos brilhando com amor. Que às vezes o destino usa contratos para escrever histórias de amor. Que algumas vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. E que o único contrato que vale a pena manter é aquele que escrevemos com o coração. Naquele momento, como se selassem as palavras de seu pai, os 3 bebês acordaram simultaneamente, enchendo o ambiente com seus gorjeios. Sofia e Khalil se moveram em sincronia perfeita, cada um sabendo exatamente o que fazer, como se tivessem feito isso a vida toda. Do jardim, onde cuidava de seus amados jasmins, Amira observava a cena através da janela. Ao seu lado, o Sheikh Hassan sorria, suas mãos calejadas pelo tempo segurando uma nova carta. Desta vez, endereçada aos trigêmeos, para ser aberta no futuro. Sabe, minha querida, ele disse a Amira, sua mãe estava certa. O amor é a única tradição que verdadeiramente importa. E assim, sob o céu de São Paulo, uma nova história da família Al-Rahman continuava a ser escrita. Não mais em contratos formais ou documentos legais, mas nos sorrisos dos bebês, no amor entre Sofia e Khalil e nos corações de todos aqueles que testemunharam como um simples acordo comercial se transformou na mais bela das histórias de amor.